Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas principais informações do São Paulo. Bastidores pegando fogo. O Ministério Público que recebeu a denúncia sobre a gestão temerária no São Paulo. Essa notícia que saiu ainda ontem. O pessoal aqui do Jogo Aberto repercutindo essa informação, essa notícia, essa denúncia anônima. Vamos dar uma olhada aqui no que o pessoal do Jogo Aberto falou. Deixar os créditos aqui na descrição. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like, vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Mas agora, bora acompanhar aqui o debate sobre o São Paulo. Uma polêmica é no São Paulo. Não quero agitar o mundo de vocês não, viu? Cicinho, Marco e Sgarbi. Foi um dos três. Com o Morumbi assim, em silêncio, com o novo gramado ganhando vida para 2026, nem parece que nos bastidores do São Paulo existe uma alta fervura. O Ministério Público recebeu uma denúncia anônima sobre gestão temerária no São Paulo Futebol Clube. Mas antes de abrir investigação contra o tricolor, o órgão acionou a entidade para obter mais elementos e assim decidir se vai ou não abrir o caso. A denúncia anônima é baseada em 4 pontos fundamentais. O primeiro, sobre o déficit de 287,64 milhões de reais em 2024. O simples fato do São Paulo ter apresentado um déficit, os dirigentes deveriam ser responsabilizados por gestão temerária. Mas não é bem assim que funciona, Vamos primeiro falar da questão mais técnica jurídica, Numa situação dessa, cabe a quem faz a denúncia, a quem apresenta uma notícia de fato, identificar a autoria, ou seja, quem fez, e conduta, individualizar uma conduta. Qual foi a conduta que ocasionou o déficit? Ele não fez isso, e essa já é uma das matérias da nossa defesa. Todas essas contas, elas foram fiscalizadas pela auditoria externa, uma empresa Big Four, que foi contratada pelo clube para analisar essas contas e fazer um relatório de auditoria. Elas foram analisadas pelo Conselho Fiscal de São Paulo, que é um conselho eleito só de pessoas com formação em matérias relacionadas à contabilidade. Eles foram aprovados pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Deliberativo, ou seja, toda a estrutura de governança do São Paulo analisou essas contas, aprovou essas contas sem reservas. O segundo ponto trata-se do fundo para as categorias de base, falado exaustivamente em 2025 pelo presidente Júlio Casares, a ação que envolvia a possível negociação com o magnata grego Evangelos Marinakis. A questão do projeto de Cotia é o seguinte, na denúncia, na notícia de fato, ele traz o projeto como se o projeto partisse da ideia de compartilhar direitos econômicos de atleta. Não é isso que o projeto versava. O projeto tratava da segregação da unidade de negócios categoria de base. Ela ia ficar debaixo de um novo CNPJ, um CNPJ limpo. O investidor ia chegar e ia colocar dinheiro nesse CNPJ. Esse CNPJ ia rodar com a atividade da categoria de base e os lucros gerados, ou seja, receita menos despesas, seriam partilhados entre o investidor e o São Paulo. Então o escopo é diferente. O ponto 3 da denúncia está sobre a venda de jogadores revelados pela base são paulina. Pouco tempo de clube, baixo valor de mercado, o que gerou muitas críticas à diretoria na temporada. Ontem a gente conseguiu correr, contou com a ajuda do pessoal do Scout aqui de São Paulo e pegou jogadores que foram vendidos em 24 e 25, jogadores formados em categoria de base, com o nível técnico parecido com os que a gente vendeu, a gente está falando aqui Lucas Ferreira, Matheus Alves e Henrique do Carmo, e com a minutagem no profissional parecida com eles. E a gente fez um comparativo. A gente pegou, por exemplo, o Matheus Gonçalves do Flamengo, vendido a 9 milhões de euros. O Vanderlan do Palmeiras, vendido a 7 milhões de euros. O Isaac do Fluminense, que é um moleque também que despontou muito bem, 10 milhões de euros. Ou seja, são atletas que foram negociados para mercados parecidos com o do São Paulo e por valores muito, muito condizentes. E a denúncia termina falando de uma possível relação de sociedade do Júlio Casares Filho, o Julinho, filho do presidente do São Paulo, com o empresário de jogadores de futebol, Aref Abdulatif, que tem atletas na base do tricolor. E na época era o agente do goleiro Felipe Alves em sua passagem pelo clube. Lá em 2020, o Julinho Casares, ele estava na faculdade ainda, ele se reuniu com 2 amigos e eles projetaram lançar uma plataforma digital de serviços pet,
Só que veio a pandemia, esse projeto morreu. Só que tempos depois, um desses amigos seguiu a carreira de empresário do futebol, tá? Que é o tal do Aref Abdulatif, tá? Ele é o empresário, a empresa dele, agente intermediário, é a Kai Sports, tá? Essa empresa com o São Paulo, ele agenciava o Felipe Alves, na época que o São Paulo contratou, foi uma indicação do Rogério Ceni, e ele trouxe também atletas para fazer testes aqui no São Paulo. Ele tem atletas no Sub-11, Sub-12 e Sub-13, como você colocou. Foi, de fato, uma coincidência de um rapaz que tinha ali uma relação lá atrás, um negócio de pets, e no decorrer da vida, o amigo dele veio e virou empresário de atletas. Mas no entendimento da diretoria são paulina, a denúncia não contém provas e o clube a vê como vazia. Pela precariedade do conteúdo dessa notícia, a falta de técnica dessa notícia, a gente dá a entender que ou se trata de um torcedor inflamado, ali desgostado com o momento do clube, que resolveu dar uma dor de cabeça aí para os dirigentes de alguma forma, ou seja uma estratégia política de oposição. Gente, denúncia anônima, nada cara a cara, nada dito diretamente, chega no Ministério Público, há um ano da eleição que já está fervendo nos bastidores. E aí, Sgarbi? Alguém quer se acusar aqui ou não? Foi você, né, Sgarbi? Foi um dos três. Eu não sou... Cicinho, Marco Aurélio Cunha e Sgarbi, será que eles são suspeitos? Eu particularmente, a denúncia, a gente estava até falando nos bastidores, que a denúncia feita de forma anônima, ela me incomoda um pouco, porque assim, não sei quem fez a denúncia, não sei qual que é o objetivo da pessoa que fez a denúncia. Né? Você não sabe. Não, mas é verdade, não sei o objetivo do cara que fez a denúncia. O caso é o seguinte, eu penso assim, é muito importante e quem não deve não teme. Eu particularmente penso isso. Se o Ministério Público quiser investigar tudo que foi falado aí e não tem nada de errado, como o advogado falou, como o São Paulo soltou a nota, não tem problema, então investigar. Eu particularmente penso isso. A denúncia de forma anônima, o movimento político do São Paulo me incomoda muito, porque, assim, sou um crítico, assim, todos vocês sabem da gestão do São Paulo. Na minha opinião, essa denúncia, inclusive, está muito atrelada com o que vocês mais prometeram durante a gestão, que era transparência. E o torcedor não tem transparência. Não fala isso aí, não. Não, mas Ronaldo, o que mais foi prometido na gestão foi transparência. E não teve transparência. Começou a divulgar boletim médico agora, que a batata assou. A entrevista coletiva foi agora também, do presidente Júlio Casares, que não dava entrevista há 4 anos. Então, assim, o que mais foi prometido foi a transparência. Se tivesse transparência, nada disso estaria acontecendo, na minha opinião. Nada disso. E, assim, o movimento político me incomoda, porque eu falei aqui também, é muito cômodo também, por exemplo, algumas figuras, eu cito o nome, Carlos Belmonte, sai do São Paulo e, coincidentemente, 5 dias depois, o cara tem a solução para tudo do São Paulo. É o cara que falou que não, a nossa dívida a gente vai baixar de tal forma, tem que vender jogadores de tal jeito, tem que sócios torcedores de tal jeito. Agora o Belmonte sabe tudo de São Paulo. Ficou 5 anos lá também, durante 5 anos não foi o cara que propôs nada, sabia tudo. Então, assim, o movimento político de São Paulo me incomoda muito a forma que as coisas são tratadas no São Paulo, tanto oposição quanto a situação. Eu falo aqui com o doutor, que é um cara que está na política de São Paulo há muito tempo também. Falo que me incomoda, cara, me incomoda. Assim, é um movimento de uma briguinha ali que a impressão que eu tenho muitas vezes, e, por exemplo, o Carlos Belmonte dando entrevista, o Casares brigando de um lado, o Belmonte do outro, que não estão nem aí para São Paulo, estão aí para o poder. Então, é uma denúncia, de certo modo, também importante. Me incomoda ser feita de forma anônima, porque eu quero saber o interesse também dessa pessoa que fez a denúncia. Não sei quem foi, não sabemos, né? Enfim, só que é importante. Quem não deve, não teme. Então, se é para investigar, que investigue o São Paulo de forma certa, porque o torcedor merece explicações também. Marco, você está afastado do São Paulo há algum tempo, né? Especificamente, atuando... Quanto tempo? Mais de 2 anos, não é? Mas todo mundo sabe dos bastidores, chegam as notícias e realmente, quando você ganha uma Copa do Brasil, a reeleição foi garantida com a Copa do Brasil, com o Lucas brilhando e tudo mais. Depois disso, o torcedor começou a enxergar a realidade, que às vezes não é só o que acontece em campo, é você enxergar o clube como um todo, como uma entidade bem cuidada e bem saneada. Exatamente, Renata. O que me preocupa sempre é a questão financeira do São Paulo. Não é possível que em 5 anos se aumentou a dívida o dobro, né? Hoje o São Paulo deve quase 1 bilhão e essa gestão tem pelo menos aí 400, 500 milhões de déficit. Então, isto é uma gestão temerária, financeiramente temerária. Se fosse presidente de qualquer empresa, seria excluído, seria responsabilizado. E no São Paulo, não. O Conselho continua aprovando contas, pedindo empréstimos. E isso é triste, porque nós estamos cavando um buraco que depois não tem mais como sair dele. Então, eu acho que denúncia anônima também, para mim, não tem valor. Eu não gosto disso. Eu acho que quando alguém tem algum embasamento, deve dar a cara lá e mostrar, e dizer, e argumentar. Depois acaba ficando por isso mesmo, porque não tem argumentos mais sólidos. Agora, que os fatos ali apresentados são verdadeiros, sob o ponto de vista filosófico, são.
Se na prática você pode provar isso com argumentos documentais e tal, é outra história. Mas o São Paulo tem uma gestão temerária, todo mundo sabe disso. E agora, depois de 5 anos, tenta-se passar um pano, vou mudar. Sabe aquela história? Não bebo mais, entende quando a gente fala essas coisas? Prometo que vou emagrecer, vou emagrecer. São Paulo está naquela fase naquela fase, eu não bebo mais, eu não vou emagrecer, mas está há 4, 5 anos cometendo erros. Cicinho, qual é o seu ponto de vista? Que o São Paulo vai mal em termos administrativos, todo mundo sabe, a realidade não precisa de uma denúncia anônima. Isso é de conhecimento geral e há muito tempo o torcedor são paulino vem protestando, vem se manifestando contra o presidente Casares e isso não é de hoje. Só que agora vem uma denúncia anônima para o Ministério Público. Aí também entram os oportunistas, né? Os oportunistas e, na verdade, esse não quis nem aparecer, né? Só quis jogar o negócio no ventilador aí para ver o que dá. É ruim, mas pior do que isso, desculpa, é exatamente essa gestão do São Paulo, sem clareza, sem convicção e afundando cada vez mais o São Paulo. Então, o torcedor são paulino está triste, está chateado, exatamente por cada dia mais ver o São Paulo se afundando. Capelanes... Coisa, hein? Agora, há 1 ano da eleição, e tá nos bastidores, já tá pegando fogo. Eu que não sou uma pessoa que estou atuando, participando, acompanhando lá dentro, fico sabendo de coisas e fico impressionada como hoje a falta de um nome específico, forte, para substituir o Casares está mexendo com todo mundo. Total. Vou falar uma coisa aqui rápida. Denúncia anônima não me serve. E denúncia anônima é covardia. Tem um nome. Covardia. Tá? E outra coisa, vou lá até o GC aqui, o GC do Jogo Aberto. Ministério Público recebe denúncia sobre gestão temerária no São Paulo. Pô, a gente está falando sobre isso há quantos anos aqui? Precisa fazer uma denúncia anônima para falar sobre a gestão temerária dessa gestão patética do São Paulo? Jura? É só acompanhar um pouco de futebol e o noticiário que a gente fala aqui no Jogo Aberto das dívidas, dos empréstimos bancários, dos vários empréstimos bancários que essa gestão não comunica. Agora tentaram vender recentemente, na última entrevista coletiva, o superávit. Vocês são uns fanfarrões, vocês estão destruindo e comendo o São Paulo aos poucos. Por que comendo o São Paulo aos poucos? Porque o São Paulo não é feito para o torcedor. O São Paulo ele é feito para uma pequena parte de conselheiros que se aproveitam do clube, ou vocês vão esquecer que muitos deles pegaram ingressos que receberam e venderam em shows que aconteceram recentemente no São Paulo. Tá aí, no UOL, na Folha, falado aqui. Então, a grande verdade é, enquanto esse estatuto morto, mole do São Paulo se perpetuar, vai ter gente se perpetuando no poder. Ou vocês também esqueceram que recentemente o próprio Júlio Casares, que uma entrevista a nós, a Rádio Bandeirantes, falou que ele era contra a reeleição. Bastou o primeiro ano do mandato dele para dar o famoso golpezinho, que ele fica bravo, mete no pau quem fala de golpezinho. Foi o quê, então? Então, a grande verdade é, o São Paulo, ele está acabado, que ele tem uma gestão falida, ele está falido administrativamente e o pior, era o maior clube das Américas há 15, 20 anos e hoje é uma podridão por esse tipo de gentalha que está destruindo o clube aos poucos. Que isso, hein? Pesado. Bom, já vamos ao... Será que colorados e tricolores paulistas teriam paz ao fim do Campeonato Brasileiro, ao fim dos jogos? Todo dia tem a notícia delícia. Hoje o Internacional sofreu um transfer ban por conta de pagamento ao Racing das parcelas pelo empréstimo do Carboneiro, atacante Carboneiro, e também pela contratação do lateral direito Aguirre. O São Paulo, que no final da semana passada havia também sofrido o seu segundo transfer do ano, por conta de uma dívida com o antigo empresário do Jonathan Calleri. Isso foi pago, esse transfer ban já foi retirado, mas a vergonha persiste. Hoje, mais uma notícia embaraçosa, uma denúncia anônima ao Ministério Público, baseada em 4 pontos sobre, claro, a direção do São Paulo, presidência, direção. Primeiro, déficit alto e injustificável de 2024, da temporada passada, realmente a dívida aumentou de forma importante. A venda de jovens jogadores de Cotia por um valor baixo para o mercado.
também as relações do São Paulo com a Galápagos, com o Fundo Galápagos, do FIDIC, e também que estava ali flertando em ficar com parte dos jogadores da categoria de base do São Paulo, e também da possível relação do filho do presidente Júlio Casares, do Julinho Casares, com um empresário de futebol que tem alguns jogadores no elenco do São Paulo. Logicamente, isso tudo talvez venha a ser apurado, mas claro também, Pascoal, acaba tornando a imagem do São Paulo ainda mais desgastada nessa temporada de triste memória. Não, assim, os fatos apresentados, eles precisam ser devidamente apurados, né? Mas eu detesto o negócio de denúncia anônima. Tem que ter personalidade. Se você vai acusar, se você é da oposição de São Paulo, acusa, mata no peito e sai jogando. Não se esconde atrás de nada. Então, meu pai falava o seguinte, fica vermelho 5 minutos, manda amarela a vida inteira. Então, já começou amarelando quem fez a denúncia. Não amarela. Não pipoca. Não se esconda atrás disso. Você fez a denúncia, segura a onda. Não importa qual seja o grupo político, quem quer que seja. Porque é muito fácil você se esconder no momento desse político. Também tem esse lado, que a eleição já há muito tempo começou no São Paulo. A eleição já começou. Então, não, tem coisas que é só a minha posição. O torcedor de São Paulo pode até pensar diferente, vocês podem pensar diferente. Mas eu acho que se o cara tem ambição política, ele tem que ter, no mínimo, personalidade. Porque o cara já começa com ambição política, se escondendo atrás de denúncia anônima, para mim não funciona, não é legal. Não é legal. Agora, todas as denúncias devem ser apuradas pela Justiça, sendo anônimas ou não. E eu espero que a Justiça possa apurar e que o São Paulo Futebol Clube, através do seu presidente, consiga apresentar tudo aquilo que foi denunciado, que ele possa apresentar. Primeiro que a conta de 24 já foi aprovada pelo Conselho de São Paulo, perfeito? Mesmo sendo um déficit alto. Um rombo gigantesco. Mas ela foi aprovada pelo Conselho. A expectativa é que esse ano de 25 tenha superávit, claro, nada muito grandioso, mas já seria motivo de... Eu posso discordar dos valores das vendas dos garotos da base. Só você que tem mais experiência, o Priol, que tem... Como é que funciona? Eu procuro tentar entender. As contas fecharam no negativo, déficit, foram aprovadas. Como é que funciona isso? Porque é o seguinte, você tem uma margem para poder se endividar. Então, o Conselho tem até aquela margem que você pode se endividar. Então, o Conselho entendeu que estava dentro de uma margem de endividamento. Porque o São Paulo está num processo de recuperação. Mas de onde eles tiram essa margem? A Copa do Brasil... Às vezes é 20% do valor, às vezes é 30% do valor. Eles calculam uma margem que você pode se endividar. Isso é feito em todos os clubes. O Corinthians, por exemplo, atingiu o maior déficit da sua história nesse último trimestre. Tudo programado, né? O último trimestre, o Corinthians atingiu o maior déficit da história. Se os denunciantes anônimos do São Paulo chegaram a essa ideia, eles têm que... eu, primeiro, acho que eles deveriam se apresentar. E já que eles denunciaram anonimamente, agora o Ministério Público vai apurar se isso está devidamente calcado dentro da lei ou não. Eu só entendo que as vendas dos garotos do São Paulo, dos garotos da base, são vendas com valor muito abaixo do que esses garotos... É o desespero do desespero. Aí entram essas conotações. Era o valor de mercado, era o que se apresentava para aquele momento e é o que o São Paulo deve apresentar nisso aí tudo. Quanto à eleição no São Paulo, a eleição do São Paulo sempre foi motivo de muita briga, o São Paulo sempre foi um clube que tratou as coisas muito internamente. Faz tempo, hein? Já faz tempo isso, né? Porque, o bicho pegava lá internamente, mas os caras resolviam lá. Sim, roupa suja se lavava em casa. Agora o negócio fica muito mais escancarado, muito mais aberto. Eu espero que o Ministério Público possa apurar, que o São Paulo possa apresentar os documentos, as necessidades que foram pedidas pelo Ministério Público. Só não gosto de se esconder atrás de denúncia anônima. Tem que ter, no mínimo, personalidade para ser alguma coisa no São Paulo, para ser candidato a alguma coisa. Para ficar se escondendo atrás desse negócio, para mim, não serve. Do tricolor paulista para o tricolor... É isso, torcedor tricolor, um trecho para vocês aí do Jogo Aberto. Concordo em parte, né? Quase tudo do que o pessoal falou aí no vídeo. Essa gestão do São Paulo é vergonhosa. A questão ali dessa denúncia anônima, né? Denúncia anônima que foi enviada, né, ao Ministério Público de São Paulo, apontando essa possível
gestão temerária na administração do clube. E os 4 pontos ali, né? Déficit financeiro alto em 2025, venda também de jogadores da base, supostamente, né, por valor abaixo de mercado, proposta também nunca implementada de criação, né, de um fundo financeiro para as categorias de base, e esse possível, né, conflito de interesse envolvendo o Julinho Casares, filho do presidente, sugerindo, né, ligação aí com empresários de atletas. É uma notícia não muito boa, né? E o São Paulo, uma pena, né, ter se transformado nisso. São Paulo que já foi é um clube gigante, né? Mas que felizmente mal administrado aí por pessoas que não mereciam estar ali, né, no comando do São Paulo. Essa gestão aí do Casares é péssima. O torcedor, eu concordo com o Capelanes, né? Não precisava receber essa denúncia anônima, porque a gente vê isso aí nos jornais, a mídia batendo nessa tecla, né? O São Paulo com transferban, gestão péssima, o pessoal está destruindo o clube, né? Destruindo o São Paulo, que é um clube gigante, que infelizmente nesses últimos anos vem convivendo com isso, né? Então uma notícia aí péssima demais. O torcedor que fica até na expectativa ali, com esperança de, quem sabe, um ano 2026, um ano com uma gestão melhor não sei, porque o Casares vai continuar, né? Que ele vem fazendo uma gestão péssima, mas quem sabe um ano ali um time com uma postura diferente, brigando por títulos, mas que felizmente termina a temporada e já surge, né? E essas notícias não muito boas, o que deixa o torcedor revoltado, né? Chateado aí com essa atual situação, com essa gestão também do São Paulo, que é péssima, né? Vamos aguardar as próximas informações. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o like, você vai estar ajudando demais aqui o nosso trabalho. E a sua opinião também é muito importante, né? Escreve aqui nos comentários a sua opinião, você, torcedor são paulino. Valeu e até o próximo vídeo.